escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, abril de 2021. Juntos vamos estudar a lição 5 sobre a lei segundo os fariseus, os mandamentos e como os fariseus nos tempos de Jesus erravam na condução deles. Vamos pedir a Deus o perdão dos nossos pecados e a sua presença para aprendermos juntos. Senhor Deus, amado Pai, limpa os nossos corações, purifica as nossas mentes e ensina-nos uma porção da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar fazendo a leitura de 2 textos de Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 11. No capítulo 6, nós vemos: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estou lendo de 4 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, preste atenção que nós vamos depois detalhar isto, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Se diligentemente, diz Deuteronômio 11, obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno. Ele continua dizendo: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atenção de novo. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra. Então, nessa lição, nós vamos estudar quem são os fariseus e quem são os escribas, porque Jesus fala sobre eles no texto que nós vamos estudar. Vamos estudar o traje hebraico religioso, que inclui um chale chamado talit, as franjas que se chamam tzitzi ou tzitzit, acessórios como filactérios, que também são chamados tefilim. E isso tudo tem a ver com os textos de Deuteronômio que nós lemos agora. A lei de Deus e os fariseus. O que quer dizer a lei de Deus? A lei de Deus são os mandamentos que foram dados para abençoar o povo e proteger o povo. O povo de Deus somos nós que cremos, então é para nos abençoar, nos proteger, nos ensinar a nos comunicar com Deus e com o próximo. Agora, os escribas e fariseus, vamos começar lendo Romanos 10, 2, que diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Os fariseus têm zelo, mas não têm entendimento. E o próprio Paulo, quem fala isso em Romanos, era um fariseu. Como é que era a vida espiritual dos fariseus? Eles participavam voluntariamente dos cerimoniais religiosos. Eles guardavam com exagero o que é chamada a tradição dos anciãos ou a tradição dos homens. Como assim um exagero? Por exemplo, banhos cerimoniais,
lavar as mãos, para eles, se você cortou as unhas, precisava de um banho cerimonial de purificação. Se cortou os cabelos, se mexeu com vinho, se mexeu com azeite, para tudo, nos tempos de Jesus, eles exigiam o banho cerimonial. Às vezes ele é referido como lavar as mãos, mas era mais do que isso, era um banho cerimonial. Mas esses mesmos fariseus, desse partido religioso judaico, negligenciavam os mandamentos da lei de Deus, não os cumpriam, então Jesus os considerava fingidos, eles ostentavam uma santidade exterior. A pergunta que fica é: de onde surgiram esses fariseus? Esses fariseus que questionavam e criticavam Jesus. E quem eram os escribas também? Os escribas eram chamados doutores. Eles entendiam até hieroglifos, que era a escrita dos egípcios, cheia de desenhos. Era o escrivão, era o mestre na aplicação da lei. Mas quem diluiu a lei em 613 mandamentos, dividiu de tanta preocupação em cumprir a lei, foram os fariseus. Pegar 10 mandamentos e transformar em 613, nós podemos imaginar a situação. Ainda dentro dessa introdução, antes de estudarmos o texto, nós vamos ver o que quer dizer filactérios, que aparece no texto que nós vamos ler, e também franjas. Então, filactérios. Filactérios eram caixinhas que continham 4 textos guardados. Vejam aqui, 2 caixinhas e dentro tinham 4 tirinhas de papel. Nestas tiras de papel estava o Deuteronômio 6, que nós lemos, Deuteronômio 11, que nós lemos uma parte, também Êxodo 13, de 1 a 10 e depois de 11 a 16. Então, essas caixinhas eram chamados filactérios. Vocês viram que Deus está orientando que colocar na sua mão e entre os seus olhos? Veja que o perfil desse judeu, na testa dele, olha nesse idoso aqui, nesse ancião, também uma caixinha amarrada. E no braço também. Então, os filactérios eram essas caixinhas que continham trechos da palavra de Deus, escritos, que era para manter na mente, no coração e não esquecer. Eles usavam, os judeus também, como um acessório religioso, um chale. E esse chale, a gente vê muito, é um chale geralmente claro, com listras azuis. Era o chamado talit. Ele era colocado ou sobre a cabeça ou sobre os ombros. E nas pontas do talit, ou talis, esse é um chale, podia ser de seda, de lã ou de linho. Os meninos recebiam isso no início da adolescência, na iniciação, do seu pai e do seu avô. E ele conservava isso durante toda a vida dele. E ele tem as tzitzit nas extremidades. O que são essas tzitzit? Aqui o chale azul, vejam as franjas que existiam nas pontas. Essas franjas também tinham uma linha azul. E as franjas ficavam nas bordas, às vezes nós lemos borlas, das vestes, e eram os emblemas de santidade, porque serviam para lembrar, já que eles não tinham a Bíblia escrita ali fácil, eles tinham os rolos, mas eles não tinham acesso fácil, para lembrar o Senhor. E também os nós entre essas franjas eram para lembrar a união das tribos. Isso tudo servia, então, o talit, ou chale, ou os tzitzit, as franjas das orlas, das vestes, aliás, a borda da veste que talvez a mulher da hemorragia tocou na manta, no manto de Jesus, fosse uma dessas franjas. Nós temos, então, um resumo do que nós vamos estudar juntos. É a lei e os fariseus. A lei de Deus foi dada para abençoar e proteger o povo, mas ela requer amor para ser praticada. E que os fariseus, que nós começamos a ver agora, que eram defensores da lei, dividiam em centenas de outros mandamentos, cometeram erros que nós nunca deveremos cometer. Então, os objetivos são conhecermos melhor quem eram os fariseus da época de Jesus,
por que eles se opuseram a Jesus, contrapor a prática farisaica que reforça costumes e tradições, contrapor isso com a lei, que é a lei de Deus, e motivar-nos a levar uma vida espiritual saudável, de obediência a Deus, motivada pelo amor a Deus e amor ao próximo, e não com eles, que muitas vezes eles faziam as pessoas cumprir a lei, que Jesus vai falar que eles não obedeciam, e atribuíam pecados a coisas que nem a Bíblia atribui. Então vamos seguir lendo Mateus 23, de 1 a 12, acompanhe a leitura. Então falou Jesus às multidões e seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis as suas obras. É Jesus falando. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. No entanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, por isso a gente mostrou aquelas caixinhas que eram amarradas na testa ou no braço esquerdo, e alongam as suas franjas, que era para aparecer bem. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e também serem chamados mestres. Vós, porém, não sereis chamados mestres, disse Jesus, porém um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque só um é o vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quanta coisa importante para nós aprendermos nesse texto. Vamos começar falando a origem dos fariseus, dividindo a lição em itens, seria depois a introdução, o item 1. Quando Alexandre o Grande, que era o imperador na Grécia e construiu um império imenso, quando ele morreu, o seu império foi dividido entre os seus generais. E um império que ficava próximo ali da região da Palestina era o povo seleucida, e os generais que dirigiam aquela área. Eles disputavam a posse da Palestina. Então tem toda uma história, teve um que foi bondoso com o povo, mas veio um chamado Antíoco Epifânio, que resolveu transformar Jerusalém numa cidade grega. Esse movimento, que surgiu depois da morte de Alexandre o Grande, que era imperador da Grécia e um grande império, chamamos de helenismo. Helênico é relativo aos gregos. Então, esse Antíoco Epifânio queria transformar Jerusalém numa cidade grega. Ele construiu ginásio para as pessoas praticarem esportes, ele estimulava a idolatria a Hércules e ele proibiu práticas judaicas como a circuncisão, a guarda do sábado. Então, nessa situação, um grupo de judeus piedosos, sacerdotes, se levantou para defender as principais tradições, os princípios tradicionais. Isso aconteceu mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Foi assim a origem dos fariseus, defensores da terra de Israel contra o helenismo que vinha dos sucessores de Alexandre o Grande, que era o grego. Então, nos dias dos judeus, qual que era a posição social desses fariseus que surgiram assim? Então, eles surgiram com uma boa intenção, um bom motivo. Era uma seita poderosa, eram admirados, eram reverenciados, como nós já falamos, Paulo era um fariseu. Eram reverenciados por todos, por quê? Porque eram zelosos da lei, tá? Paulo, que se descrevia como irrepreensível na lei, ele era um fariseu. A crítica que os fariseus faziam a Jesus, esse é o centro da aula. Como assim?
um partido religioso judeu criticando Cristo Jesus. Então vamos ver. Primeiro, criticavam porque Jesus recebia pecadores. Segundo, criticavam quanto ao ritual de lavar as mãos, que achavam que não eram cumpridos, e falavam sobre a guarda do sábado, a cura do sábado, tudo que Jesus fazia. Quanto ao receber pecadores, o que nós temos? Jesus era amigo de pecadores, Mateus, que também era chamado Levi, e mulheres de comportamento reprovável, Jesus se aproximava. Os judeus consideravam, esses judeus principalmente, que deviam se distanciar desse tipo de pessoas. Então o comportamento de Jesus quanto a isso era um escândalo para os fariseus. Acontece que Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Quando nós lemos Lucas 19:10, abra a sua Bíblia e acompanhe, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso eles não conseguiam entender. E Lucas 7, versículo 48, Jesus disse à mulher: estão perdoados os teus pecados, depois que ela tocou a sua veste. Como Jesus ousava não cumprir aquilo que os fariseus tanto lutavam. Então eles tinham críticas sérias. Por quê? Porque eles haviam feito um exagero, distorção da lei, e queriam que todos cumprissem, inclusive Jesus. A segunda crítica era o ritual de lavar as mãos antes de comer. O ponto ali era a tradição e não a lei. Quer dizer, como se cumpre a lei e não cumpre a tradição? Havia exageros nesse ritual de lavagem cerimonial. Então, cortou as unhas, tinha que fazer. Ia comer alguma coisa, tinha que fazer uns banhos cerimoniais. Não era simplesmente o lavar as mãos como nós entendemos hoje. A tradição, para eles, e por isso criticavam a Jesus, tinha mais importância do que a lei de Deus. Era uma maneira jeitosa de rejeitar os mandamentos e colocar no lugar dos mandamentos a tradição que eles tanto defendiam. Em Marcos, capítulo 7, versículos de 21 a 23, nós lemos, e também apareceu no versículo 11, uma outra coisa que eles entortavam quanto à lei Jesus falou que eles podiam deixar o pai sem cuidado se eles dessem uma oferta. Então aquilo, falavam para os pais, que se pode aproveitar de mim é corbã, eu vou dar para o templo. E deixavam os pais sem cuidado. Então Jesus, o verdadeiro mestre da lei, ensinou: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, Jesus fala, vocês, deixam os pais sem cuidado, pais sem assistência. Cadê o amor aos pais? Dando o quê? Uma oferta para o templo? Deus não é isso que ele requer, não foi assim que ele ensinou. Ele ensinou: honra seu pai e sua mãe. Nós vamos estar revendo isso e a bênção que ele dá e prolonga os dias de quem cumpre, inclusive, esse mandamento. E quanto ao sábado, eles chegaram ao cúmulo de ver Jesus fazer uma cura ao sábado e falar para o povo: não vem procurar não, vem num outro dia aí, tem que guardar o sábado. Eles punham até o número de passos que as pessoas podiam dar nos dias do sábado. Desde a criação, Deus santificou o sétimo dia. Trabalhou 6, o sétimo ele separou, ele santificou. Desde Moisés isso foi guardado. No helenismo, que foi quando houve aquela tentativa de tornar gregas as cidades de Israel, a guarda do sábado foi violada. Então eles agarravam nisso e chegavam a sugerir que nem cura podia se fazer nesse dia, conforme se pode ler em Lucas 13:14. Veja o contraste entre a visão cristã da lei e a visão farisaica da lei. É lícito e necessário fazer o bem no dia do sábado? Sim. Se um animal cai num poço, vai deixar morrer? Se tem alguém internado num hospital, deixa sem assistência?
Se é uma cirurgia de urgência, deixa morrer, porque não pode, a guarda do sábado. Veja o que é a visão farisaica versus a versão cristã. A versão cristã tem o amor, é o bem que é necessário fazer, ainda que seja no dia do sábado. Mateus 2:27 está escrito o que Jesus falou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E em 1 Coríntios 13:2b, a segunda parte, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então é importante conhecermos os mandamentos. Eles foram dados para o nosso bom relacionamento com Deus e com o próximo. Só que não é picando e transformando isso em regrinhas de uma tradição, mas sim o amor tem que estar permeando tudo isso. Mateus 5:17, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A nossa próxima lição, no próximo domingo, estaremos falando a lei e o evangelho, reforçando esses pontos. Aquele, pois, diz Mateus 5:19, que violar um desses mandamentos, posto que menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Preste atenção, Jesus falando em Mateus 5:20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus os comparou a sepulcros caiados, raça de víboras. Adicionavam suas tradições à lei e passavam a condenar pessoas por coisas que a palavra de Deus nem condenava. 1 João 3,17 é bem aplicável também para os dias de hoje. Veja, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Jesus demonstra que o cumprimento da lei não se limita a aspectos externos e formais, mas se fundamenta em uma retidão íntima muito superior à dos escribas e fariseus, considerados até então como padrões de santidade na sociedade bíblica, que Jesus fala que tem que exceder em muito a lei dos escribas e fariseus. A lei foi dada a Moisés em 2 tábuas. Na primeira das 2 tábuas da lei, nós vemos os mandamentos de 1 a 4. Depois, na segunda, de 6 a 10. De 1 a 4, diz respeito ao nosso relacionamento para com Deus. Vamos destacar. Hoje em dia, cumprir a lei de Deus está sendo considerada assim, não precisa muito, não é tão sério aquilo. Veja, homens de aspecto confiável, você vê o que? As notícias, que dá vontade de nem assistir nada, nem ler nada. Mas aspecto confiável, desviam verbas, pagam propina, recebem suborno, sonegam impostos, consomem produtos pirata. Roubo só é grave se alguém perceber. Adultério, prostituição, é a base de tanto livro, tanta novela. Nota-se tendência para carnalidade, até quebra do domingo, até dentro das igrejas. Não vos conformeis com este século. Nós aprendemos em Romanos 12:1. Porque para muitos o pecado não é coisa séria. Vamos repassar hoje os 4 primeiros mandamentos. Por que nós precisamos conhecer os mandamentos e conhecer de cor? Porque quando nós fazemos a nossa confissão de pecados para reatar as nossas relações com Deus, nós precisamos repassá-los na nossa mente.
Então, o primeiro mandamento, está escrito tudo que nós vamos falar em Êxodo, então está escrito em Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus disse isso? Deus é singular, Deus é único, ele não divide a sua glória com ninguém. E a imaginação humana é uma fábrica de ídolos. Ídolos, não de barro, mas odiosos. Ídolos em torno dos quais muitas pessoas giram e buscam refúgio quando a coisa fica ruim, são seus deuses criados. Observe quando alguém tem um problema sério, onde ele busca o refúgio? Aí você descobre a proximidade com o seu Deus. No cigarro? No álcool? Ou ele na comida? Em pornografia? Nas compras, vai para o shopping fazer umas comprinhas, porque não estou bem. Nos seus deuses eles se refugiam. O Salmo 46:1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É lá que nós temos que buscar. Não temos que criar outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. O que diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagens de escultura. Então, é para não fazer. Quanto ao restante, não as adorarás, nem lhes darás culto. Estou falando só de não fazer. Começa aí a desobediência de muitos. Porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é sagrado, é santificado. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós não dizemos, santificado seja o seu nome, quer dizer, separado. Quando eu falar Deus, eu estou invocando a presença dele. Eu estou falando com ele, ou estou falando sobre ele. E não é para usar em piadinha de internet, como às vezes nós vemos fazer, ou usar como desabafo, ai, do céu. Mas não é assim que é para usar. Colocam heresias sobre dinheiro e usam o nome de Deus. O nome de Deus é sagrado, separado. Deus não deu licença para o uso do seu nome sem separação, sem santificação. Então não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do seu Deus em vão. E o quarto mandamento, que são os 4 que nós vamos repassando este domingo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está em Êxodo 20, versículo 8. Separe 24 horas para focar no Senhor, para achar tempo. Ah, mas todos os dias são dias do Senhor. Mas você não se dedica ao Senhor o quanto deveria em todos os dias. Jesus é o Senhor do sábado. Então, Ele quer que você faça aquilo que é bom. É o descanso, é o estudo da palavra, é a boa obra que não dá tempo. A igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana. Dominus quer dizer domingo. Então é um tempo dentro da semana para sobrar tempo para as coisas de Deus. No que depender de nós, deixa um dia para o Senhor. Não vai fazer compra, medita, estuda. Faz isso com teus servos, com os teus filhos. 4 mandamentos que repassamos. Memorizar. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão. E 4, lembra-te do dia do sábado para o santificar. A lei de Deus está sintetizada pelos 10 mandamentos. Constitui padrões absolutos de Deus para a vida humana, não estão sendo colocados em discussão. Nós vivemos uma época que tudo é relativo, tudo eles vão discutir, tudo é a cabeça deles, eles mesmos se endeusam. E para nós, abrir os mandamentos é como estar diante de um espelho que nos mostra como somos pecadores. Precisamos repassar a lei de Deus na nossa mente, no momento que fazemos confissão diária de pecados, nos momentos que temos a nossa comunhão individual com Deus, a nossa hora silenciosa. Precisamos conhecer. Conhecendo melhor quem eram os fariseus da época de Jesus, conforme estudamos hoje,
preocupados só com a aparência de santidade, contrapor a prática farisaica que reforça costumes com a verdadeira lei de Deus, que é baseada no amor a Deus que demonstramos em obediência e amor ao próximo, como a nós mesmos. Precisamos levar uma vida espiritual saudável, de obediência a Deus, motivada pelo amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, não terás outros deuses diante de mim, vamos repassar mais uma vez. Não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Que o Senhor abençoe o nosso estudo sobre o ambiente que Jesus veio e corrigiu e disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Que o Senhor nos abra os olhos espirituais e nos dê forças para obedecer. Senhor Deus, nós oramos agora na Tua presença, clamando a Deus, consolida essas palavras nas nossas mentes e nos nossos corações. E ensina-nos que o Senhor se agrada de obediência e não de sacrifícios ou outras regrinhas. Livra-nos do mal. Estende a Tua mão bendita sobre a nossa pátria e livra a nossa pátria do mal. Livra as nossas famílias do mal. Livra-nos das doenças, porque nós oramos, orientados por Ti mesmo, no nome precioso de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tenham uma semana abençoada por Deus, firme, frutífera e muito feliz. Amém.